Dando continuação à nossa série de vídeos sobre educação voltada para a escola bíblica dominical. Nós vamos falar sobre o que é conhecimento. A gente, na escola dominical, destacando que esse contexto para o qual estamos direcionando, esse conteúdo é a escola dominical. Não se aplica só à escola dominical, se aplica a toda a área educacional. Mas a gente está procurando pegar essa parte pedagógica, essa parte educacional e trazer e adaptar e anexar para o contexto escola bíblica dominical, o contexto igreja ou outro ambiente nesse sentido. Mas o que é conhecimento? A gente já viu que na aula, no vídeo anterior falamos sobre o que é aula, e a gente percebeu que a aula ela precisa levar ao conhecimento, trabalhar a construção do conhecimento. Mas o que é o conhecimento? Geralmente tem uma discordância, um certo desentendimento entre informação e conhecimento. A grosso modo, a informação eu consigo em qualquer lugar. Eu consigo na internet, eu consigo nos livros, eu consigo com alguém falando, eu consigo assistindo TV, eu consigo em vários lugares. Mas o conhecimento ele é mais profundo, ele é trabalhado. É aquela informação trabalhada, aquela informação, vamos dizer assim, mediada. É aquela informação de modo mais aprofundado, construído, ou melhor, até reconstruída. Então, conhecimento e informação são palavras que se confundem, que às vezes elas causam uma certa estranheza ou até contradição, se misturam e às vezes são mal entendidas e até mal explicadas. Mas é fundamental a gente ter essa compreensão entre uma coisa e outra. Uma informação, como já disse, ela é construída de fatos, constituída de coisas que são ditas, que são lidas, que são vistas, de fatos, alguns fatos conhecidos ou alguns dados sobre alguma coisa ou sobre alguém. O conhecimento não, o conhecimento é diferente. Mas ainda falando da informação, ela só é importante para o aluno, a informação ela só se justifica para o aluno, e aqui falo principalmente com base nas obras do professor Celso Antunes, mas também outros profissionais da educação que são exemplos, estudaram, eles são o lado, vamos dizer assim, pensante da ciência nesse sentido. O professor Paulo Regulus é outra referência. Então, a gente pode observar que a informação ela só importa para ser retida pelo aluno em algumas situações. Não é sempre que ela é interessante que o aluno segure ela, que o aluno retenha essa informação. Porque às vezes ela não é tão importante assim do jeito que ela chega. Do jeito que o professor passa a informação na escola dominical, por exemplo, ela pode não ser tão importante. Foi um versículo bíblico, foi um texto bíblico, mas aquele texto bíblico pode não ser tão importante do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de entendimento. Isso pode soar estranho para alguns, mas se você for observar, vai ver que faz muito sentido, porque às vezes o texto é jogado para o aluno, é apenas lido para o aluno, a lição é lida para o aluno, o texto é lido para o aluno, e fica por isso mesmo. Não existe uma imersão, um mergulho naquele texto para compreender, até às vezes por falta de um conhecimento mais aprofundado por parte do professor, ou por ele não perceber que ele precisa ir mais fundo naquele texto para trabalhar esse conhecimento no aluno, para levar o aluno a descobrir o conhecimento, a construir um conhecimento sobre aquele texto. Senão fica um texto simplesmente batido, aquele texto, só aquele texto, tudo se resume ali e não é tudo muito superficial, não entra no texto, não compreende o texto, não contextualiza o texto. E a contextualização é fundamental, porque para que haja contextualização é preciso que haja entendimento do texto, senão não dá para contextualizar. Se eu não entendi, eu não posso contextualizar porque eu não entendi o texto. E quanto mais eu entendo o texto, mais profundamente eu entendo o texto, mais eu tenho facilidade para contextualizar e para fazer uma aplicação pessoal, uma aplicação na minha vida, uma aplicação no contexto em que vivo. Então, a retenção da informação pelo aluno ela só se justifica em duas situações.
E aqui o próprio escritor fala, quando ela pode construir informações novas. Essa informação que eu recebo, esse texto que eu li, essa parte da revista que foi lida para mim, ou que eu li, isso tudo que eu ouvi, esse vídeo que eu vi, agrega para mim, isso me traz a possibilidade de construir uma informação nova em cima dessa informação. Isso não quer dizer que eu vou criar uma Bíblia nova, uma doutrina nova. Não, mas é compreender aquele texto, compreender a doutrina, compreender o que está escrito ali, o que o autor quis dizer. Isso é importante, repito, porque é preciso haver contextualização. Senão, não existe, não há razão de ser. Não serve para... Vai servir para quê aquele texto se eu não consigo contextualizar, aplicar na minha vida? Só para decorar, para dizer que sei, mas não faço aplicação? Não é tão vantajoso assim. Então, quando eu posso pegar essa informação e construir uma informação nova, dando um sentido, fazendo sentido, aí sim eu preciso segurar essa informação porque ela é importante. Outro momento em que o aluno deve reter a informação é quando o próprio aluno pode transformar essa informação em conhecimento. Eu posso pegar essa informação, eu posso ir para cima e procurar, descobrir e transformar ela em conhecimento. Contextualizar na vida, para aplicar no meu viver diário, no meu cotidiano. Essa informação é importante para isso, então vou trabalhar com ela, vou segurar essa informação, eu vou reter essa informação. Essa informação é importante para o meu aluno, então eu vou trabalhar para que ele retenha essa informação, porque ela é importante para ele. Nesse contexto ela é importante, em outro contexto ela pode não ser tão importante, mas nesse contexto ela é importante, então eu vou trabalhar para que o meu aluno segure essa informação, para poder, junto com ele, levar uma construção de conhecimento. É importante a gente observar que antes a informação era uma propriedade muito específica, vamos dizer assim, era uma coisa que tinha dono. E quem era o dono? Era o professor. Só ele tinha informação, ninguém mais tinha. Ele era quem sabia de tudo, ele era quem direcionava tudo, ele era o senhor da informação, ele dizia, ele informava ou não informava, ou dizia aquilo que queria dizer, porque era tudo muito restrito, os meios de conseguir informação. Hoje é tudo muito mais fácil, de certo modo também perigoso, mas hoje é muito mais fácil de conseguir informação. Então o professor era quem dominava e cabia a ele discernir se era ou não era útil para seus alunos aquela informação. Era ele que dizia, isso vai ser importante para ele, isso não vai ser, de acordo com o pensar dele, com o entender dele. Não era o aluno que dizia se aquilo era relevante para si, era o professor que dizia se aquilo era bom para o aluno. Hoje não, o aluno pode dizer, isso é bom para mim, eu gosto desse conteúdo, eu quero descobrir mais sobre isso, eu quero aprender sobre esse negócio. Eu quero entender isso. Mas antes, o aluno ficava preso àquilo que o professor queria que ele entendesse. É importante parar para observar que hoje os tempos são outros. E é importante que o professor enxergue isso. Ele precisa melhorar, ele precisa ir mais fundo, ele precisa conhecer mais, ele precisa ser um constante pesquisador, pesquisar sempre, estar sempre querendo uma informação nova, sempre buscando coisa nova, sempre procurando entender de forma mais ampla um assunto, porque ele tem gente para receber aquela informação e transformar junto com o professor aquela informação em conhecimento. O professor ele tem que entender a importância de ser mediador. Mediador entre a informação e o aluno, para que o conhecimento surja, para que ele aconteça. E eu digo não só o professor, mas tanto o professor quanto o pregador, quem é envolvido em trabalhar com pessoas, quem é envolvido com informação, com conhecimento, deve ter essa responsabilidade, essa percepção das coisas. Outro fator interessante é que o conhecimento, em uma visão atual, ele resulta de quê? O conhecimento diferente da informação, o conhecimento é resultado de quê? Ele é resultado da interação entre o indivíduo, o aluno, ou o professor, entre o indivíduo, entre a pessoa e a informação que é apresentada. O professor, ele tem acesso àquela informação e ele vai transformar aquela informação em conhecimento. Então, dessa relação, essa interação que acontece entre professor e informação, surge o conhecimento.
mas da relação entre o aluno e essa informação que ele recebe do professor é construído também o conhecimento. Então, o conhecimento ele é resultado dessa interação entre o indivíduo e a informação que é trabalhada, que é observada, que é olhada, que é aquele exterior, digamos assim, e o significado que esse indivíduo vai atribuir. Ou seja, eu tenho o aluno, tenho a informação que é dispensada normalmente pelo professor e vai ter uma relação entre esse indivíduo e a informação, e essa informação vai virar conhecimento, ele vai dar um sentido para essa informação. A mesma coisa acontece com o professor. Eu falei ainda há pouco, o professor está aqui, ele é um pesquisador, um constante pesquisador, um eterno pesquisador. Ele vai pesquisar, ele consegue uma informação e ele vai observar, vai entrar naquele processo de interação professor e informação e ele vai construir conhecimento ali. Isso é conhecimento. Então conhecimento é diferente de informação. Informação está ali, grosseira. Conhecimento, eu vou ressignificar aquela informação, eu vou dar um sentido para ela, eu vou estudar, vou entender como ela se processa, como é que ela acontece. A gente tem também uma outra colocação interessante aqui, é que esse conhecimento é um processo de construção, e ele implica em quê? Que o sujeito que o constrói como principal protagonista desse processo. Quem constrói o conhecimento, seja o professor construindo o conhecimento para si, seja o aluno construindo o conhecimento para si, e eles construindo o conhecimento juntos, o que importa é que quem está construindo esse conhecimento é o protagonista, é o indivíduo principal, é quem está... O nome já diz, ele está construindo o conhecimento. E conhecimento para quê? Para aplicar na vida. E no contexto que estamos tratando de escola dominical, esse crente, esse cristão, esse aluno da escola dominical está construindo conhecimento para aplicar na vida, para ser um indivíduo melhor, para ser um crente melhor, para entender o processo de vida cristã, como é que se processa, como é que acontece, como é que ele pode melhorar a cada dia no que depende dele, naquilo que compete a ele. Uma outra coisa bem interessante, ainda explicando sobre a informação e o conhecimento, a gente pode observar que, ligado à informação, a gente tem o professor que não transforma a informação em conhecimento, ele torna-se o responsável por sua transmissão. Isso aqui é o professor Celso Antunes dizendo, tal como faz um texto, um vídeo, uma emissora de rádio, é como se ele fosse um rádio. Ele joga a informação, joga a informação, joga a informação, joga a informação, mas ele não depura aquilo ali, ele não trabalha, ele não ressignifica aquilo ali, aquela informação. Ela vê informação, ele joga como informação. Ele não vai entender aquilo ali. Então ele acaba trabalhando uma questão muito tratada por um professor pernambucano, educador pernambucano, que ele chama de educação bancária. A educação que é apenas colocada na cabeça do aluno, depositada aquela informação ali, e ela é cobrada daquela forma mesmo. Não pede, não se exige, não cria a possibilidade, digamos assim, de que aquilo seja contextualizado e transformado em conhecimento. Sabe aquelas perguntas que são feitas muito diretas, do tipo, quem foi fulano? Quando nasceu fulano, quem era o pai de fulano, elas são importantes, são, mas elas não trazem se elas não forem trabalhadas para contextualizar, para ir fundo, para transformar aquilo em conhecimento, elas não são tão importantes como deveriam ser. Caminhando para o final, a gente pode dizer também que o objetivo de fazer essa comparação entre esses professores, e eu falei aqui daquele que apenas repete a informação. Agora eu falo do professor que transforma a informação em conhecimento. Ele faz do seu aluno um protagonista que descobre como associar a informação que já possui para atribuir significado às informações que recebe. Então ele pega aquilo que ele já tem para associar com o que ele vai receber, construir um conhecimento. E aí ele vai entender muito mais do que simplesmente ter aquela informação, receber, engolir e ficar com aquilo mesmo. O objetivo desta comparação que eu fiz agora é destacar que os esforços e os recursos usados por um ou outro professor são praticamente idênticos.
O que eles usam, os meios são idênticos, são os mesmos, mas enquanto um deles impõe a passividade, recebe a informação e engole sem mastigar, sem degustar, sem sentir a informação, a mesma coisa o aluno, às vezes engole aquela informação que para ele é repassada sem ele mastigar, sem sentir o sabor da informação, sem procurar observar o que é, enquanto um deles é passivo, a monotonia, a memorização, e imagina uma ideia de aprender como um processo muito direto, muito de decorar, está centralizado em si mesmo, o outro não. O outro propõe desafios, o outro sugere buscas, protagonização do aluno em aula e instiga o confronto. Eu já falei sobre isso aqui. Ele instiga o confronto, a imaginação, ele provoca o aluno entre a realidade daquela informação, que é muito direta, é muito objetiva, e o conjunto de significados que pode ser construído ali, que pode ser dado àquela informação, o entendimento que pode ser expandido daquela informação. E aí quando ele faz isso, ele explora experiências pessoais, ele explora vivências, contextualização, e tudo aquilo, trazer para o contexto, trazer para o dia a dia, a aplicação pessoal, facilita a aplicação pessoal. Contextualiza o conteúdo que ensina a vida que se vive e que jamais é igual para todos. Então, isso é fundamental. Perceber isso, ver que pode ir mais longe e trabalhar isso com o aluno, seja professor da escola dominical, seja o pregador, mas procurar contextualizar, facilitar o entendimento, levar o seu ouvinte, a sua audiência, a entender que aquilo que está sendo dito por esse motivo, e teve o início, teve o meio, tem o meio e tem um fim. Então, início, meio e fim. Isso vai facilitar o entendimento. O professor, quando faz isso, ele se mostra para o seu aluno como alguém que tem um certo domínio do conteúdo, ele prende a atenção do aluno, porque o aluno é estimulado a perguntar, a querer saber mais, e o professor que faz isso não tem medo de ouvir perguntas do aluno. Ele quer que o aluno pergunte. E se ele não souber a resposta, ele vai procurar saber e vai devolver do próximo encontro para o aluno aquela resposta que o aluno fez, a resposta para aquela pergunta que o aluno fez. Ele sempre quer aprender mais, ele sempre é um pesquisador, ele não tem medo de ser confrontado. O professor que consegue perceber a importância do conhecimento, de construir conhecimento, ele não tem medo de ser confrontado, porque ele vê naquele momento de confronto, daquela pergunta que é feita para ele, que pode ser até difícil, um momento de aprender. E se ele aprende, o aluno também pode aprender, porque ele vai querer levar aquele conhecimento que ele construiu na busca para saber da resposta, vai querer levar para o aluno. E aí, professor com mais conhecimento e aluno com mais conhecimento, e a percepção do mundo, do contexto em que vivem, se torna mais ampla, e a aplicação pessoal, e isso é fundamental, a aplicação pessoal, se torna também mais fácil, porque houve entendimento. Não é possível fazer a aplicação pessoal de um conteúdo se esse conteúdo não for entendido, se ele continuar simplesmente uma informação, não virar conhecimento, não for construído, não for ressignificado. Muito obrigado pela atenção e nos encontramos nos próximos vídeos. Obrigado.